Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Já está no ar o nosso programa Valente de Deus. Com o seu pastor Rogério, essa noite estamos reunidos em um só propósito: em glorificar e exaltar o nome de Deus. Porém, Deus é perfeito, porém Ele faz acontecer. A grandeza de Deus é infinita, a bondade de Deus ela dura para sempre. Nesta noite nós temos uma palavra em Salmos, livro de Salmos, Salmos 23, Salmos 23, versículo 4, que diz assim: ainda que eu andaste pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum. Então, meu irmão e minha irmã, não importa o cativeiro que te colocaram, não importa o buraco onde te jogaram, mas o que importa é o seguinte: que Deus é com você, e que Deus está aí para te socorrer, e que Deus está aí para fazer acontecer. Então, se você confiar, se você acreditar, a sua vida vai mudar, os seus caminhos vão mudar. Muitas vezes nós perdemos, muitas vezes nós somos feitos de escravo, muitas vezes nós andamos aonde que não é para nós andar. Por quê? Porque nós vivemos na escuridão, nós vivemos nas trevas. Então, quando a pessoa vive nas trevas, ele não tem como acertar o caminho. Então não devemos ter medo da situação que nós vivemos, porque quando a luz de Deus resplandece em nossas vidas, nós começamos a compreender que nada pode ser mais poderoso do que Deus, e a última palavra vem de Deus, a última palavra vem do céu. Então não tem demônio, não tem inferno, não tem macumba, não tem oração o contrário, não tem maldição hereditária, não tem nada disso que possa impedir você de vencer. Quando você começa a olhar para Deus, quando você começa a ver o poder dele, então suas atitudes mudam, seus pensamentos mudam, sua confiança muda, sua certeza muda. Porque é impossível eu conhecer Deus e a minha vida não mudar. É impossível eu chegar até Deus e não ter resultado. É impossível. Quando eu falo de chegar até Deus, não é chegar até a igreja, não é chegar até a religião, não. É abrir o nosso coração e buscar de todo o nosso entendimento algo que vem do céu, algo diferente, que você nunca viveu, que você nunca teve. E nessa noite você tem essa oportunidade de fazer valer. Não importa como você está vivendo, não importa a dificuldade, a barreira que você está enfrentando. O negócio é você não ter medo. Você não tem que ter medo do mal de jeito nenhum. Você não tem medo daqueles que te perseguem de jeito nenhum. Você não tem que ter medo desta dívida. Você não tem que ter medo dessa falta de emprego. Você não tem que ter medo dessa doença. Você não tem que ter medo, né, deste mundo. Não! Você tem que ter medo é de ficar sem Deus. Você tem que ter medo é de morrer sem Deus. Então nessa noite você tem essa oportunidade. Ainda que você está andando pelo vale da sombra da morte, onde todos os recursos já falharam, mas tenha certeza que Deus é o Deus da providência. Deus é o bom pastor. Jesus, ele é o bom pastor. Não existe ninguém para fazer o que Jesus fez. Não vai existir ninguém. Então nós estamos aqui não para vangloriar a nós mesmos, mas nós estamos aqui para gloriar o que pode fazer. Nós não estamos aqui para falar de nossa parte, não, mas nós estamos aqui para falar da parte de Deus, da parte daquele que pode tudo, daquele que vê tudo, daquele que faz tudo, daquele que faz acontecer. Então, se você está andando pelo vale da sombra da morte, se você está andando em treva, em escuridão, que está tudo dando errado, nada dá certo, você tem enfrentado uma barreira, você está sendo ameaçado de morte, não temas mal algum, porque Deus é contigo. Não temas nada neste mundo, porque tudo depende de passar pela mão de Deus. Não tenha medo de passar fome, não tenha medo de não ter onde morar, não tenha medo de nada deste mundo, mas comece a ter temor a Deus.
teme a Deus. Tenha medo de morrer sem Deus. Tenha medo de morrer sem conhecer Deus. A vida com Deus é assim. É como se fosse um ônibus. O ônibus passa, você está na parada, esperando o ônibus. Aí você deixa o ônibus passar. Não vou nesse não, tá cheio demais. Passa outro. Não vou nesse não gostei da cor dele. Passa outro. Não, esse ônibus aí tá muito velho. E você vai deixando passar. E você não entra no ônibus. E você não toma aquele ônibus. Mas nós devemos tomar. Nós devemos entrar neste ônibus. Então você tem essa oportunidade de entrar hoje no ônibus. De começar essa viagem com destino aos céus. Então, Deus, Ele quer mudar a sua história. Deus quer mudar o seu quadro de vida. Deus quer fazer acontecer. Mas é impossível de Deus fazer na sua vida se você não quiser, se você não obedecer. Então, se você não quiser, se você não obedecer, Deus não pode fazer nada. Como que Deus vai fazer? Vai amarrar uma corda em você? Vai amarrar uma corrente em você? Não. Deus, Ele te dá o que? Sabedoria. Deus te dá entendimento. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que deve saber aonde você pode ir, aonde você pode andar, aonde você não pode andar. Não precisa de pastor estar te corrigindo toda hora, estar te guiando, não. Deus te deu uma mente. Então nós não estamos aqui para ficar corrigindo toda hora, para ficar guiando toda... Não, Deus te deu sua mente. E você sabe o que está te evoluindo e o que está te destruindo. Não seja ingênuo de ficar no vale da sombra da morte e achar que lá é o seu lugar, que lá é que você tem que viver, porque isso é pensamento do inferno, porque isso é o diabo que quer te colocar lá. Então o diabo acha bom. Quanto mais as pessoas não acreditam em Deus, mais o diabo acha bom. Você sabe por quê? Porque ele deita e rola. Porque você é escravo dele. Mas a partir do momento, meu irmão e minha irmã, que você começa a confiar em Deus, que você começa a acreditar em Deus, aí é diferente. Aí é você que vai comandar o inferno. Aí é você que vai colocar o diabo para obedecer. Você vai colocar ele no lugar dele. E o lugar do diabo é debaixo do nosso sapato. E não dentro da nossa casa, e não na nossa vida. Não, de maneira alguma. O lugar do diabo é debaixo dos nossos pés. Então Deus, Ele quer fazer você vencer. Deus quer fazer você receber a grandeza dele. Mas se você não dá ouvido, se você não escuta, como que pode? Não vai acontecer. Você vai viver aí, ó, no vale da sombra da morte, enquanto você não despertar. Desperta, tu que dormes. Levanta essa cabeça. Não fica aí com medo do diabo. Tem gente que não sai nem do quarto mais. Tem gente que nem sai de casa mais. Tem gente que está num relacionamento abusivo porque teme o mal, fica com medo do mal. Mas eu não posso largar fulano porque fulano que cuida dos meus filhos, fulano que me dá o sustento, mas não te respeita, mas não te honra. Então você tem que tomar uma decisão. Você tem que se valorizar. Você tem que arranjar alguém que te valoriza. Você tem que sair desse vale da sombra da morte. Quantas pessoas que até hoje não sabem o que é felicidade? Quantas pessoas que até hoje nunca viveram nada? Vivem escravizada pelo mal. Vivem consumida pelo mal. Então, tem gente que se consume em preocupação, com medo do que vai comer, o que vai beber, como que vai fazer, como que vai acontecer, como que vai fazer isso, aquilo, outro. Se consome, vive no mal, vive no vale da sombra da morte. Mas nesta noite, Deus quer te colocar numa terra que é a vida, que é a esperança. Deus te quer colocar numa terra que tudo produz, que tudo vive.
Deus quer te arrancar desse solo maldito onde você se meteu. Mas para isso você tem que ter coragem. Para isso você tem que ter força de vontade. Depende mais de você do que de tudo, até mesmo de Deus. Porque enquanto você estiver aí aceitando viver no vale da sombra da morte, enquanto você estiver aí aceitando viver na derrota, no fracasso, Deus não pode fazer nada. Deus não pode fazer. Então, quando você se levantar, aí sim, dá o primeiro passo, aí sim, aí Deus, agora sim, agora eu posso fazer. Então, é desse jeito que acontece, é como um carro. Você tem um carro, mas se você não pôr um combustível nele, como que ele vai andar? Como que ele vai ir? Não tem como. Então você tem que botar o combustível no seu carro, e aí sim, você pode pegar a BR, e você pode ir embora. E ele vai te levar onde você quiser. Então o nosso combustível, o que é? É a palavra de Deus, é um incentivo de Deus. Nós estamos aqui, nós aqui do programa Valendo de Deus, estamos aqui para poder dar esse combustível a vocês. Então não fica com medo, meu irmão, minha irmã, não fica com medo de diabo, de inferno, não fica com medo de nada neste mundo, porque o medo é o que faz a pessoa perder. O medo é o que faz a pessoa tomar decisões erradas. É o medo. Então quando nós temos medo, nós agimos no medo, então nós só perdemos. As pessoas tiram vantagem do seu medo. O desespero é causado pelo medo. Eu nunca vi ninguém tomar uma decisão com medo prosperar. Não vai ter, não existe. Quem toma decisão com medo que vai prosperar. Só quem prospera é quem tem certeza, é quem é valente, é quem tem coragem. É quem pega uma situação que está ali oprimindo ele, e ele faz uma escada para ele subir. Então, os problemas, a dificuldade vem para nos dar impulso, para que nós podemos voar mais altos, para que nós podemos lançarmos voos maiores. Então, Deus, Ele não quer que nós vivemos a mesmice toda a vida, não. E o diabo é tão malandro que ele engana até mesmo quem está dentro da igreja. Porque quantos crentes que caem na mesmice? Quantas pessoas que estão lá adorando a Deus, mas é a mesma coisa. Aí o diabo pega e aprende o caminho dele, pronto, aí bloqueia ele não sai daquilo. Então quando você anda só por uma rua, a pessoa te marca, um bandido vai lá e te marca, fala, pô, fulano só passa pelo aquele caminho. Só pelo aquele caminho, o que eu vou fazer? Vou armar uma emboscada para ele, vou roubar ele, porque eu sei o caminho que ele passa. E você vai virar um alvo fácil para aquele bandido, porque ele sabe da sua caminhada. Mas se você é aquele que hoje passou por esse caminho, amanhã já passou por outro, depois por outro, então a pessoa não vai conseguir te fazer mal. Mas se você tem aquele hábito, aquele certo de fazer somente aquilo toda a vida, então o bandido vem e te rouba. Então o diabo vem e te rouba, porque ele sabe até onde você vai. Então, na presença de Deus, nós devemos ter ousadia, nós devemos ser ousados. Cada dia nós temos que reinventar, renascer. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então todo dia nós temos vida, todo dia nós somos renovados. Porque se nós cairmos na mesmice, a fé vai embora. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós caímos no costume. Tudo que não vem da fé é costume. E o costume vem do que? Vem do medo. Vem da dúvida. E a dúvida não provém da fé. Aí você vai viver lá o resto da vida na sombra do vale da morte. Quantos irmãos estão dentro da igreja lá que vivem enganados? Vivem contra aquilo que pregam lá, que ensinam lá. Quantas pessoas? Então se você não for hipócrita e você vive lá na igreja, tem hora que você fala assim, não, mas está errado. Porque fulano prega um trem tão bonito, uma palavra tão bonita que não acontece na minha vida. Isso eu não vivo. Mas é por que você não vê? Porque você não tem ousadia. Porque você caiu em costume. Já aceitou aquela canga. Aí tem gente que fala assim, não, mas Deus faz, mas não é assim também não.
Não, Deus faz assim mesmo. Depende da sua fé. Depende da sua fé. Quando Josué ora, o sol parou. Quando Elias ora, o fogo caiu do céu. Quando Moisés bate o cajado, o mar se abre. Quando Jesus ora, o vento se acalma, a tempestade acalma. Então, como que não pode ser na hora que nós ordenamos? Nós somos a imagem de Deus. Deus nos deu poder sobre este mundo. Nós temos poder. E nossa palavra é como a palavra de Deus. O que nós ordenarmos vai acontecer. Mas através do que? Através da fé. Aí quando eu pego e falo assim, não, mas Deus não faz assim não. Deus, tem que esperar. Não adianta colocar Deus contra a parede. Não é colocar Deus contra a parede, não. Nós temos que pegar essa palavra que está aqui e colocar ela aqui, dentro de nós. Aqui, ó. Você tem que começar a viver ela. Você tem que falar, pô, agora, a partir de hoje eu vou viver essa palavra. Eu vou ser a própria Bíblia. Porque se eu ficar só contando historinha de terceiro, que Deus fez na vida de fulano, que Deus usou fulano, que Deus pegou Ana, que Ana chorava e deu um filho para Ana e tal. Eu vou viver só contando história. E a Bíblia não é para você contar história. A Bíblia, a palavra de Deus é incentivo para que você venha viver coisas grandiosas. É para você ter a noção de quem é Deus e o que é o poder dele. Então é isso que é. Agora se eu acomodo, se eu fico de boa, se eu fico duvidando de Deus, não, é Deus não. Então, meu irmão, eu vou viver só perdendo. O diabo quer tudo que o diabo quer. Porque o diabo, mesmo ele sendo diabo, mas ele sabe do poder de Deus, ele sabe da grandeza de Deus. O diabo sabe disso muito bem. Ele sabe que Deus faz qualquer coisa em questão de minuto. Não tem negócio de um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. É na mesma hora. Você orou aqui, Deus já atendeu o seu pedido. Não tem negócio de, mas eu vou esperar que Deus, no tempo de Deus. Quem no tempo de Deus? É no tempo que você estiver preparado. Mas não é no tempo de Deus. É no tempo que você estiver preparado. E no tempo que você está preparado, você vai ter o quê? Ousadia. Deus só precisa de que você tenha fé e ousadia. É isso que Deus quer que você tenha. Porque se você tiver fé e ousadia, pronto, acabou. É você que vai mandar no jogo. A partir de hoje, você não vai mais andar no vale da sombra da morte. A partir de hoje, você não vai andar mais chorando, com medo das coisas. Não, de maneira alguma. A partir de hoje, sua vida vai mudar. A partir de hoje, você não vai aceitar mais viver como as pessoas querem que você vive. Mas você vai viver da forma que você quer viver. Não deixe colocar canga em você. Não deixe colocar marca em você. Não. Você vai viver como você quer viver. Você entendeu? É dessa forma. Mas como você quer viver desde quando não te leve para a cadeia ou não te leve para o cemitério. Você vai viver dentro da ordem, logicamente. Mas você vai expressar tudo aquilo que você quer expressar. Você vai ir aonde você quiser ir. Porque não adianta. Você quer ir para um lugar. Aí eu pego e vim aqui e te ordeno. Não vai não naquele lugar lá não. Não, tem que deixar você ir. É a vontade sua. Porque eu vou te privar só um certo tempo. Porque depois você vai ir. Não adianta. Porque a sua mente é que manda. O seu pensamento é que manda. Então, se você não mudar o seu pensamento, se você não mudar o seu jeito de raciocinar, você vai viver o resto da vida no vale da sombra da morte. O resto da vida. Posso vir aqui, posso pregar 300 vezes para vocês. Posso falar do amor de Deus. Posso falar de ousadia. Posso falar de intrepidez. Mas você vai continuar com o mesmo pensamento. Mas eu queria ir lá. Mas eu quero ir. Meu Deus. Não aguento essa vida. Tanto problema, tanta coisa. E a palavra está aqui, sendo lançada. A palavra está sendo falada para vocês. Tal. Né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum. Porque tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, as pessoas... Você vai lá e fala para a pessoa. Mas a pessoa, o pensamento dela está ali, que ela quer aquilo.
Então você vai lá, pregou, falou do amor de Deus, tal, que Deus está com ela, que ela é vencedora, que ela não vai viver mais na sombra do vale da morte. Mas ela vai pegar aquilo. Fulano, você viu que fulano falou que eu não vou sair do vale da sombra da morte? Você entendeu? Por que ela pega somente aquele? Porque a mente dela não quer sair daquilo. A mente dela já é escravizada, a mente dela está naquilo. Para a mente dela sair daquilo, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que começar a pensar diferente. Que quando eu começo a pensar diferente, eu começo a agir diferente. Eu começo a fazer diferente. Mas enquanto eu penso a mesma coisa, fulano pode chegar aqui, pode falar, pode tal. Porque minha mente não entende, não compreende. Então tudo está nas nossas mentes. Então a sua mente tem que ser aberta para a palavra de Deus entrar. Então quando você vai na igreja, quando você vai ouvir o nosso programa Valente de Deus, peça a Deus: Senhor, abra minha mente para que eu possa entender a tua palavra. Então quando você abre a sua mente, você não vai pegar aquela parte aonde que foi dado como exemplo e segurar nela, não. Você vai pegar aquela parte que foi dada como coragem, foi dada como um desafio, como um propósito para você fazer. Aí você vai pegar aquilo e vai falar: pô, eu vou mudar o meu jeito de ser. Porque a palavra fala, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, por que eu vou ter medo? Se Deus está comigo, porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, se Deus está comigo, então eu não posso ter medo de nada. Se Deus vai ser o meu escudo, já era. Deus é como um colete. É como um escudo que você põe na frente. A pessoa pode vir, pode atirar, pode bater, mas você tem aquele escudo que pega tudo naquele escudo e não pega em você. Então, dessa forma que você vai ser um grande homem, uma grande mulher, e assim vai viver uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Mas se eu vim aqui pregar para você, para você confiar em Deus, que mesmo que você andar pelo vale da sombra da morte, você não temer mal algum. Mas se você tiver com problema na mente, sua mente bloqueada, terminou da pregação, você vai correr e se esconder. Você vai correr e se isolar. Por quê? Porque sua mente está bloqueada. Sua mente ainda não captou a mensagem, não captou ainda a palavra de Deus. Que Deus falou: não tem medo de nada não, que eu sou contigo. Acabou. Não precisa de ficar com medo não. Esse problema que você tem, essa dificuldade, para mim não é nada. Mas para isso você tem que o quê? Você tem que olhar para mim, você tem que me ouvir. Então, enquanto você não dá ouvido à palavra de Deus e faz do seu jeito, você vai viver no vale da sombra da morte. Você vai viver lá. Por quê? Porque não tem como. Só tem como sua vida mudar a partir do momento que você desbloqueia sua mente. Se você desbloquear sua mente, desbloquear seu entendimento, assim você vai vencer. Assim você vai ser um grande homem, uma grande mulher. Você vai ter vez, você vai ter voz. Então você não tem vez nem voz, não é porque ninguém te dá vez nem voz não. É porque você anda escondido. Você anda no vale da sombra da morte. Você vive lá, temendo tudo que acontece, com medo de tudo. Mas nessa noite Deus quer que você seja um valente. E não é de à toa que nosso programa é Valente Deus. Isso aqui é para os valentes, é para os corajosos. Isso aqui não é para qualquer pessoa não, rapaz. Isso aqui é para a pessoa que quer mesmo, que quer enfrentar, que aceita desafio. Então se você aceita desafio, você vai falar o quê? A partir de hoje eu não vou andar mais pelo vale da sombra da morte não. A partir de hoje eu não vou ter medo de nada mais não. A partir de hoje eu vou confiar em Deus. A partir de hoje eu vou buscar a direção de Deus. A partir de hoje eu vou confiar na palavra dele. Senhor, desbloqueia a minha mente. Desbloqueia a minha mente para que eu possa compreender e entender a tua palavra. Porque a tua palavra tem poder. Porque a tua palavra pode mudar a minha vida. Porque a tua palavra pode mudar a minha família. Porque a tua palavra pode mudar aquelas pessoas que estão perdidas, que estão sofrendo. A tua palavra pode fazer isso. Então se a tua palavra pode fazer isso, meu Deus, então desbloqueia a minha mente. Eu só quero a tua palavra.
Tem gente aí que vai pedir dinheiro, vai pedir carro, vai pedir emprego, mas não, você tem que pedir desbloqueio mental. Fala assim, Senhor, desbloqueia a minha mente. Porque quando Deus desbloquear a sua mente, aí sim, aí vai acontecer. Mas enquanto você tiver aí com essa mentinha bloqueadinha, cristãozinho, que não, Deus não é isso tudo não, Deus não pode fazer não, você vai colocar Deus contra a parede e tal. Para com isso, rapaz. Deus te deu ousadia, Deus te deu a palavra dele. Quer uma coisa mais poderosa do que a palavra de Deus? Não tem, não existe. Então, quando Deus fala, se você profetizar em meu nome, Ele mandou nós profetizarmos em nome de Jesus. Então você vai lá e fala, em nome de Jesus, já venci essa barreira. Em nome de Jesus, a minha casa é de Deus. Em nome de Jesus, o meu trabalho é de Deus. Em nome de Jesus, a minha empresa vai ser a melhor. Em nome de Jesus, eu vou ser o melhor. Em nome de Jesus. Então tudo você vai profetizar. E vai acontecer. Vai acontecer. Porque você tem a certeza de que você tem a convicção que vai fazer valer. Então vamos supor, você está lá lutando com quem não quer nada. Você está lá lutando. Ah, fulano, você tem que mudar, ciclano, você tem que fazer. Você está lá lutando com o problema e com medo, né? Você está no vale da sombra da morte, está temendo tudo. Então você está lá brigando. Enquanto você estiver lá, nem aquela pessoa muda e nem você muda. Fica tudo no mesmo, tudo no vale da sombra da morte. Então o que você faz? Se aquela pessoa está no vale da sombra da morte, está para lá, você fala, não, vou sair, vou deixar fulano e vou viver a vida. Então não vou viver mais lá. Vou começar a viver minha vida a partir de hoje. Aí você começa a viver sua vida. Aí tudo começa a dar certo. Você esquece aquilo lá, esquece o problema. Não dou conta, tá na mão de Deus. Deus faz aí e tal. E você vai marchar. E esquece daquela pessoa. Deixa ela viver como ela quer bem entender. Vai ser pouco prazo. Dela começar a compreender. Quando você abrir a mão, ele vai entender. Vai, pô, agora eu entendo. Porque quanto mais eu temo, quanto mais eu ignoro quem me corrige, menos eu sou. E quanto mais aquele que me corrige, mais ele cresce. Então toda vez que nós obedecemos a Deus, mais nós crescemos, porque Deus é grande. Deus tem a essência da vitória. Deus tem a essência da vitória. Deus tem a essência de vencedor. Então se você quer, hoje mesmo você vai passar ela. Você vai passar ela. Então nesta noite, qual é o nosso tema? Desbloqueia a nossa mente, Jesus. Desbloqueia a minha mente. Você vai pedir para Deus. Não vai pedir carro, não vai pedir dinheiro, não vai pedir pela família, pelo namorado, pela namorada. Não vai pedir por ninguém. Você vai pedir o quê? Desbloqueia minha mente, Senhor. Porque eu estou aqui com a palavra e a palavra é poderosa. A palavra tem tudo que eu preciso. Só preciso da Bíblia. Só preciso da tua palavra. Mas a minha mente tem que estar desbloqueada, senão não vai funcionar. Mas na hora que a minha mente estiver desbloqueada, eu tiver a palavra, acabou, não tem ninguém que vai me segurar, ninguém vai me parar. Pessoal, mas você confia muito na palavra, não, mas você não está com a mente desbloqueada, por isso que você não sabe o que tem a palavra. Porque se você souber, quando você pega uma nota de 100 reais, como é que você fica? Você não fica alegre? Porque sua mente está desbloqueada por dinheiro. Sua mente está desbloqueada por dinheiro. Mas se a sua mente tivesse bloqueada por dinheiro, você podia pegar uma nota de 500 reais que você não ia sentir nada. Mas a sua mente, porque você já cresce com aquilo. Ó, o dinheiro que compra, o dinheiro que faz, o dinheiro que acontece. Então sua mente já está desbloqueada. Você já tem um preparo lá de menino pequeno. Você pega aí um menininho, você dá R$2 para ele, já quer ir pro mercado gastar. Porque ele sabe que aquele dinheiro vale. Assim é a palavra de Deus. Então quando sua mente desbloquear, você vai entender que a palavra vale. Você fala, pô, onde que eu for com a palavra de Deus, eu vou vencer. Aonde que eu entrar com a palavra de Deus, lá eu vou dominar. Lá vai passar a ser meu. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. Mas só que você não cresce com esse pensamento. Você não cresce com essa sabedoria. Que a palavra de Deus abre porta, que a palavra de Deus faz você dominar, que a palavra de Deus faz você vencer. Você não cresce com isso, porque se você crescesse, todo problema que você tivesse seria o quê? Na palavra de Deus. Pô, vou na palavra de Deus, porque lá na palavra de Deus eu sei que eu vou vencer, eu sei que eu vou ter uma palavra lá que vai me levar a entrar neste lugar. E pronto, você começa a ter poder, porque a palavra de Deus é poderosa.
E se eu vivo pela palavra, eu tenho poder. Ah, mas não sei. Para, moço. Para de ser ignorante. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Então que a vontade de Deus é que prevalece. A vontade de Deus é que nós comemos o melhor, que nós vivemos o melhor. Porque se Deus não quisesse que nós tivéssemos poder e autoridade sobre este mundo e ordenasse a vitória a nosso lado, a nosso favor, não tinha a palavra de Deus. Vai chegar um tempo que você não vai encontrar a palavra de Deus mais na terra, você não vai encontrar a Bíblia. Vai chegar um tempo, porque a palavra, quando o povo começar a entender, quando o povo começar a compreender, a palavra de Deus tem poder, a pessoa vai guardar a Bíblia, sabe aonde? No cofre. A pessoa vai colocar a palavra lá no cofre, para que ninguém possa ter, porque a palavra de Deus traz mudança, a palavra de Deus traz diferença, então o povo vai guardar ela. Hoje você vê a Bíblia jogada e tal, porque a pessoa não sabe. Não sabe o poder que a palavra tem. Porque se ela soubesse, ela guardava a Bíblia dela num lugar bem segura. Bem segura. Porque a palavra é poderosa. Então essa foi a palavra de hoje. O tema nosso. Desbloqueie a nossa mente, Jesus. Nessa noite, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus ilumine os seus passos, que Deus te faça vencer. Que Deus te tire desse vale da sombra da morte. Porque você não tem que temer mal algum não, cara. Por quê? Porque tu está comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Deus está contigo, cara. Para que isso? Para que esse desespero? Para que esse medo? Deus é contigo. Não adianta. A luta vem para que você possa comprovar que Deus te faz vencedor. Amém? Então toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Então nós arrebentamos com esse programa Valente de Deus. Nós sabemos que é o melhor programa que está tendo hoje é o nosso programa Valente de Deus. Mas não vem de nós mesmos. Tudo que está aqui é de Deus. Se você for elogiar, elogie a Deus. Porque esse programa é dele, não é nosso não. A administração aqui é de Deus. Então não somos nada, somos apenas pó e cinza. Nosso programa está arrebentando. Mas por quê? Porque toda a honra e toda a glória é dele. E não nossa, é de Deus. E em nome de Jesus, nós vamos tocar nos 4 cantos dessa terra. Nós vamos tocar o nosso programa, além de Deus. Em cada lar, em cada casa, em cada cidade, onde tiver uma alma, você pode ter certeza que o nosso programa vai estar lá. Porque isso é Deus. Se fosse por nós mesmos, talvez não chegava. Mas pela graça e misericórdia de Deus vai chegar. Se prepare, porque coisas novas vêm. A graça e a paz, todos fiquem com Deus, porque Deus é merecedor de toda a honra e toda a glória. Então que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Não temas mal algum, mesmo se você está andando pelo vale da sombra da morte, porque Deus é contigo. Então, confia nele. E o mais ele fará. E até o próximo programa. A graça e a paz a todos.